filhos e filhas do coração, guarde-nos na sua paz, o Mestre incomparável. Os ciclos da evolução sucedem-se invariavelmente, obedecendo à planificação superior. Períodos de ascendência evolutiva caracterizados pelo conhecimento, períodos outros de maturidade para a fixação dos postulados apreendidos. É inevitável que vivamos as crises existenciais decorrentes da situação moral em que se encontra o nosso planeta. Reencarnastes-vos para contribuir com o momento da mudança de paradigmas do planeta de provas e de expiações para o mundo de regeneração. Assumistes o compromisso de divulgar Jesus Cristo conforme as lições insuperáveis do seu Evangelho. A ciência e a tecnologia, a partir do século XVII, vem realizando mistérios para o qual foram criados pela divindade esses paradigmas. Mas o amor, experiência nova no mapa evolutivo das criaturas terrestres, não pôde acompanhar esse desenvolvimento fascinante que, de um lado, proporciona comodidade, diminuição de aflições, facilidades no intercâmbio, aproximação dos sentimentos na construção do bem. Mas, sob outro aspecto, utilizado por mentes enfermas e corações aturdidos, têm sido os instrumentos da degradação das massas, da apropriação indébita das consciências, da vulgarização das propostas nobres do bem. Alucinam-se aqueles que desejam controlar as inteligências humanas e proclamam o niilismo, assumindo a responsabilidade grave de diluir a fé nas almas já enfraquecidas, contribuindo para que se estabeleça o caos através da perda de valores morais e de sentimentos de engrandecimento da alma. É necessário vigiar para depois orar em tranquilidade ante os recursos que se intrometem com objetivos nefandos na sementeira luminosa do conhecimento. Olhamos uma sociedade que se degrada na luta infeliz do egocentrismo,
do individualismo, da consumpção, dos valores herdados da divina providência. E não poucas vezes a dúvida interroga as mentes mais saudáveis. Quando a sociedade será melhor? Porque a grande mídia prefere a divulgação daquelas condições canhestras, exageradamente perniciosas, como as que devem ser vivenciadas pelas massas. Surgem comportamentos esdrúxulos, atitudes que chocam e lentamente o desencanto e o medo passam a residir nos sentimentos antes audazes, com a deserção de muitos lutadores empenhados na construção do reino de Deus. Não temais o mal, nem os maus. As suas artimanhas têm a durabilidade da sua própria facécia. Logo, desaparecem, assim que são arrebatados pelo túmulo os idealistas que despertam no além, com a consciência atormentada e o coração estiolado. Perseverai no bem, unidos seremos resistência, fragmentados seremos vencidos em nossos objetivos essenciais. Temos o direito de discrepar, de pensar de maneira diversa e o dever de discutir, de expor, mas não de dissentir, evocando o encontro de Jerusalém, quando as duas figuras exponenciais do Evangelho de Jesus, Pedro e Paulo, enfrentaram-se para debater paradigmas de alta relevância na divulgação do Evangelho límpido e cristalino que Jesus trouxe para todos, sem privilégios nem preconceitos. E foi o amor que venceu as opiniões divergentes e que em lágrimas fez que o primeiro concílio dos cristãos se transformasse na pedra angular da divulgação da verdade, depois que o Mestre retornou aos páramos divinos. Mantende-vos coesos com a codificação espírita, que um dia influenciará o comportamento da sociedade terrestre. O Espiritismo não é uma filosofia para determinado número de criaturas. É uma mensagem de vida eterna para todos os seres humanos. E ante a interrogação dos desafios que parecem apresentar uma humanidade em decadência, ponde a certeza de que a barca terrestre continua sob o comando do nauta Jesus e na sua marcha inexorável
irá aportar no país da regeneração. Dai-vos as mãos em qualquer circunstância que a sensibilidade exacerbada, nascida na presunção ou nos dispositivos egóicos, não vos constituam impedimento ao trabalho de iluminar consciências. Existe, filhas e filhos amados, mais relevantes ações do bem do que degradação e decadência. Sucede que o erro e o vício trombeteiam as suas ações, enquanto a virtude discreta e silenciosa aproveita das noites sem estrela para se tornarem as lâmpadas divinas, guiando para o momento supremo da libertação. Sabemos das vossas lutas, dos vossos testemunhos silenciosos, das lágrimas vertidas ante o que desejais realizar e o que lograis fazer. Não poucas vezes, com os vossos guias espirituais, enxugamo-vos o pranto e apontamo-vos o rumo no oceano bravio a ser conquistado, para serem encontradas as terras da promissão. Não vacileis, utilizai-vos dos sublimes recursos da doutrina, especialmente utilizando-vos das reuniões mediúnicas para, através desta ponte sublime que liga um ao outro plano da vida, deslindardes os aranzéis das forças negativas que muitas vezes vos envolvem, disseminando nos sentimentos amarguras e decepções. Não creiais que aquilo que não lograis seja negativa do Senhor. Antes, considerai que a dificuldade de agora é a melhor solução para as necessidades vigentes. Amanhã entendereis melhor o que hoje vos constitui incógnita. Saudemo-vos, filhas e filhos da união, pelos resultados do nosso encontro anual, pela serenidade com que discutistes os temas em pauta. Agradecemos a Deus a compreensão das necessidades locais na pátria do Cruzeiro, neste país continental que deve restaurar o pensamento de Jesus e enviá-lo para a humanidade. À Europa e aos Estados Unidos da América do Norte cabem as investigações mais profundas em quase todas as áreas do sentimento. A nova Sul-América, marcada pela dor, pelo sofrimento do irmão de África e do indígena ingênuo e nativo. O surgimento, com a contribuição da Europa,
e da Ásia, caracterizado pelo sentimento de amor. Seremos a demonstração viva de que a mais pulsante força do universo é o amor. Porque Deus é amor. E através desse amor que vige em toda parte e em nós, podemos até tolerar-nos e darmos as mãos para os objetivos que nos levarão à plenitude. Exultai, porque o Senhor vigia e os seus embaixadores, os co-criadores do planeta, que Ele tem a direção, estão alertas. E a programação em pauta está sendo executada, mesmo que, por enquanto, não seja visível quanto gostaríamos. Contribui, pois, filhas e filhos da alma, com a vossa ternura, burilhando as imperfeições do período primário da evolução e transformando-as em sentimentos de entrega em nome da caridade fraternal, que em breve se expandirá pela terra toda, sem que haja a diferença dos superdesenvolvidos e dos miseráveis. Quando então o lobo feroz estará na mesma fonte, sorvendo a água ao lado do Cordeiro Pacífico. Nesses dias que se aproximam e de que fazes parte, exultai, corações voltados para Jesus, e cantai, Hosana. Tendes o nome escrito no livro do reino dos céus, e esforçai-vos para que seja mantido diante da misericórdia inefável daquele que é o caminho para a verdade, que é o caminho para a vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Os espíritos espíritas, trabalhadores da casa de Ismael, mantenedora do lema Deus, Cristo e caridade, aqui conosco, pedem-nos para que lhe sejamos a voz, pedindo avante, anônimos ceareiros da verdade, e amai até as últimas forças da vossa jornada no planeta abençoado. Muita paz. Filhas e filhos, são os votos do servidor e amigo de sempre, Bezerra.